Sejam bem-vindos à Sicília. O meu nome é Bruno Gomes e este é mais um vídeo da revista Motojornal. Neste caso com o cenário do vulcão Etna algures por trás de nós e que foi o cenário para experimentar as duas novas scooters da Honda equipadas com DCT, a XADV, a SUV, aquilo que a Honda chama de SUV, e a Forza, uma GT Premium, uma moto vestida de scooter e que nos apresenta sensações dinâmicas bastante interessantes. Começando pelas novidades, claramente que todo o conjunto de carnagens foi redesenhado, tanto na Forza como na XADV, para se tornar mais moderno, mais agressivo, mais desportivo e sem, no entanto, perder a identidade que caracteriza ambos os modelos. No caso da XADV, essa característica fica mais redefinida, mais vincada, através de um novo conjunto de LEDs que ocupam agora aqui uma parte maior daqui da ótica e que incluem também os intermitentes. Portanto, deixamos de ter intermitentes espetados aqui alguns na carnagem, que passa a estar tudo integrado na mesma ótica e com tecnologia LED e, portanto, cria aqui uma assinatura luminosa também bastante interessante. No caso da Forza, todo este conjunto também acaba por sofrer aqui uma redefinição do seu dinamismo, com as novas entradas de ar, novas óticas, está mais afilada, mais agressiva, mais desportiva e muito mais apelativa do ponto de vista visual. Continuando pela frente das scooters, a Forza e a XADV contam com vidros ajustáveis em altura e, neste caso também, no seu ângulo de inclinação, ou seja, há uma ligeira rotação que sempre que ajustamos o vidro para cima, ele também vai rodar ligeiramente para a frente, o que cria aqui uma bolha aerodinâmica que nos protege perfeitamente, sendo que na posição mais baixa a proteção aerodinâmica acaba por não ser suficiente para nos proteger dos ombros, mas na posição mais elevada, todo o conjunto, ombros, capacete, fica perfeitamente envolvido nessa bolha de proteção aerodinâmica e torna as nossas viagens em autoestrada bastante mais confortáveis. Já que estamos a falar em conforto, de referir que tanto a Forza como aqui a XADV se revelam bastante confortáveis em termos de posição de condução e do próprio assento, que foi todo ele redefinido, quer ao nível da espessura do material, como do próprio desenho. Não é propriamente um assento baixo, mas bastante esguio, o que facilita de sobremaneira a forma como chegamos com os pés ao solo, mesmo para pessoas com estatura um pouco mais baixa, não demasiado baixa, claro, mas uma estatura mais baixa, acabam por não ter assim tantas dificuldades na forma como chegam com os pés ao solo. Depois, destaques muito particulares no caso da XADV é o seu guiador mais largo, mais elevado, que nos permite ter aqui uma postura dos braços e do nosso tronco ligeiramente mais direita, uma postura mais direita, com o tronco mais elevado e que nos dá uma posição de condução que domina mais a estrada, digamos assim. Depois, a plataforma para posicionar os pés. Na zona de onde fica plana, temos espaço suficiente para pôr os pés conforme nos for mais confortável. Depois, no caso da plataforma mais inclinada, que é como eu até prefiro conduzir, neste caso, nos períodos de condução mais longos, no caso da XADV, eu calço 43 e, portanto, tenho aqui alguma dificuldade em encontrar uma posição que seja o ideal. Não é desconfortável, mas causa-me aqui algumas questões em termos de posicionamento dos pés, em comparação com a Forza 7,5, que tem um maior espaço e por isso é mais fácil de encontrar aqui a posição ideal para rolar confortavelmente na autoestrada. Falando daqui do motor, é o já conhecido bicilíndrico paralelo de 745 cm3, não há aqui grande novidade. Depois, o que se pode aqui destacar é, na verdade, o sistema DCT, a transmissão
dupla embreagem que a Honda apresentou já em 2009, pela primeira vez, foi a VFR 1200F, o primeiro modelo com DCT, e a partir daí foi escalando ou foi passando para um total até agora de 12 modelos que já foram equipados com o sistema DCT, sendo que ao longo destes anos todos a parametrização eletrónica, os próprios elementos mecânicos foram todos sendo alterados, refinados ao longo deste tempo. É sem dúvida alguma, eu sou fã de sistemas automatizados, desde que funcionem bem. E nas gerações anteriores do DCT havia ali algumas coisas que eu não era assim particular fã, nomeadamente nos momentos de condução a baixa velocidade, em que havia aqueles solavancos, mas nesta nova geração do DCT, que está aqui a ser usada tanto na XADV como na Forza, o grande destaque vai para o controle da pressão do óleo na embreagem. Isto permite-nos conduzir de uma forma muito mais suave, baixos regimes, naquele momento de para-arranca, em que sentíamos antigamente um ligeiro clank cada vez que ela engrenava uma das relações mais baixas e passava para a seguinte, ou depois regressava novamente porque tínhamos que travar ou parar num semáforo ou atrás de um carro. E agora já não se nota isso, as próprias manobras de inversão de marcha são feitas de forma muito mais suave, muito mais agradável, e tudo isso traduz em conforto, em confiança para o condutor, tanto da XADV como também da Forza. A parametrização do DCT em cada um dos modelos é ligeiramente diferente. Os engenheiros da Honda explicaram-me que realizaram pequenos ajustes, porque no caso daqui da XADV é uma moto que permite depois algumas brincadeiras fora de estrada, e no caso da Forza não tem essa vertente off-road, e portanto há parametrizações específicas para cada um dos modelos, e depois isso também é bastante notório na forma como conduzimos uma e como conduzimos a outra. O percurso daqui da apresentação incluiu muitas estradas de montanha, mais curvas. No caso da XADV tive também a oportunidade de experimentar o modo gravel, também ele redefinido, e que é específico para o uso fora de estrada, reduz muito as intervenções das ajudas eletrónicas, permite que a roda traseira derrape um bocadinho, mas acaba sempre por haver ali uma interferência da eletrónica na forma como gera todo o binário disponível, toda a potência disponível, para que as coisas não fiquem fora de controlo, fora de estrada, e que nos possamos divertir. É um modo bastante interessante, mesmo até para os condutores menos experientes nestas andanças. As jantes são de 17 polegadas à frente, 15 polegadas atrás. No caso da XADV de raios, no caso da Forza são um novo desenho de jante de liga leve que foi concebido para ser mais rígido, e isso depois acaba por se tornar numa diferença notória, particularmente nos momentos de condução mais dinâmicos. No caso da Forza 7,5, mais incisiva na forma como se deixa entrar em curva, até porque depois encontramos as mesmas suspensões, no entanto com mais 30 mm de curso, cerca de 30 mm de curso no caso da XADV em comparação com a Forza, o que também acaba por revelar a natureza mais polivalente deste modelo SUV da XADV, e que não causa um grande desestabilizar, mas nota-se claramente que a Forza está mais adaptada a uma condução em estrada, mais dinâmica, mais desportiva, digamos assim. Travagem. Existem também ligeiras diferenças ao nível dos travões, no entanto o que se pode dizer é que cumprem perfeitamente, tanto no caso da XADV como no caso da Forza 7,5, cumprem perfeitamente com aquilo que lhes pedimos. Progressividade, potência de travagem suficiente,
e o tato na manete, ou nas manetes neste caso, é muito bom. Mesmo após repetidos abusos, conseguimos prolongar a travagem para o interior da curva e ajudar a corrigir trajetórias, ajudar a parar estes conjuntos que pesam pouco mais de 230 kg a cheio e, portanto, era uma característica necessária que a Honda tivesse acertado ao nível da travagem, e foi isso que conseguiu fazer. O motor bicilíndrico da Honda apresenta nesta sua versão Euro 5+, um nível de refinamento, de evolução que é muito positivo. Isto do ponto de vista das vibrações, do carisma que transmite, porque não se torna demasiado insípido, e depois, quando queremos que ele responda aos nossos impulsos, ele responde e mantém sempre uma resposta muito interessante, muito cheia, com muito pulmão, mesmo até quase às 7.000 rotações, que é já entrar no nível do Redline, portanto, no seu limite. Os modos de condução. No caso da XADV, contamos com o modo Gravel, que foi possível experimentar num pequeno percurso fora de estrada, não muito grande para ter uma opinião definitiva, mas revelou-se ser bastante, pelo menos bastante permissivo na forma como nos deixa explorar a potência e o binário que o motor bicilíndrico disponibiliza ali nos baixos regimes, permitindo até que a roda traseira derrape um bocadinho para fazer algumas brincadeiras. No caso da Forza 7,5, a maior parte do percurso desta apresentação foi em estradas mais abertas, não tão reviradas. O modo standard de condução é aquele que melhor se adapta para uma condução descontraída, mas depois o modo mais desportivo, o modo Sport, é aquele em que eu de facto sinto que todo o conjunto responde da forma ideal. Isto porque o DCT vai manter as rotações durante mais tempo, vai fazer umas trocas de caixa num regime ligeiramente acima, e depois as reduções de caixa também são feitas de uma forma mais, eu diria quase que é como uma extensão dos nossos pensamentos. Quando queremos fazer a redução de caixa, ele já está a reduzir e, portanto, tudo isso se torna numa condução muito mais natural. A este nível, e embora eu seja um fã do automatismo, do DCT, há aqui um ponto que é preciso um condutor, tanto da Forza 7,5 como da XADV, habituar-se, que é ao nível da forma como desacelera, para depois perceber qual é o ponto em que o sistema não vai querer trocar de caixa, quer para cima, quer para baixo. Portanto, há aqui uma ligeira necessidade de nos habituarmos à forma como o sistema funciona. Porém, a boa notícia é que os engenheiros da Honda incluíram na parametrização do DCT um algoritmo que aprende as nossas formas de conduzir, ou seja, ao longo do tempo esse algoritmo vai aprender como é que nós desaceleramos, como é que aceleramos, em que grau de inclinação é que fazemos essa aceleração e essa desaceleração, como travamos, enfim, como nós conduzimos as scooters. E isso depois vai também alterar o comportamento do DCT e dos modos de condução também. Falar também do novo painel de instrumentos. É controlado por um conjunto de comandos no punho esquerdo, totalmente redesenhados, mais intuitivos, e usufruímos de uma panóplia de informações mais do que suficiente para perdermos aqui uma tarde inteira a falar deles. Na verdade, o que a Honda decidiu fazer foi ouvir aquilo que os proprietários de ambos os modelos se queixaram em relação ao painel de instrumentos, e tornou toda a sua utilização muito mais intuitiva. Isto como? Não só aumentando a dimensão das informações, portanto os números, as letras estão todas muito maiores, mais fácil de leitura, e depois são utilizados diversos ícones facilmente identificáveis para cada função, para cada modo,
e com isso rapidamente trocamos de modo, entramos no menu para ajustar o vidro, por exemplo, que é uma estreia absoluta na Forza 7,5, o ajuste elétrico do vidro dianteiro e, portanto, até mesmo ao nível do TFT e da conectividade que está disponível em ambos os modelos, é aqui um nível de equipamento muito interessante que a Honda consegue atingir. Existem diversos packs de equipamento disponíveis para cada uma das scooters. São específicos e podem ser todos combinados em cada modelo, ou seja, existem 5 packs de equipamento para cada modelo. Eles podem ser utilizados individualmente ou combinados os 5, ou seja, a Honda criou aqui uma capacidade de personalização muito elevada. E isso dá-nos aqui uma capacidade de adaptar a nossa scooter àquilo que nós desejamos, àquilo que nós necessitamos, se é mais urbana, se é mais aventureira, se precisamos de proteções, precisamos de top case, malas laterais, enfim. Há todo um conjunto de acessórios oficiais que a marca japonesa disponibiliza para a Forza 7,5 e para a XADV, que realmente acabam por funcionar como uma extensão dos desejos de cada cliente. A XADV chega ao mercado português já em novembro de 2024, o preço são 13.330 € e no caso da Forza 7,5, a sua chegada ao mercado nacional vai demorar mais um pouco, mais um mês, em dezembro de 2024. O seu preço ainda não está definido, pelo que em breve a marca japonesa irá anunciar oficialmente o preço da nova GT de maior cilindrada que tem disponível. Para ficar a par de todos os detalhes da nossa análise completa, fique atento à revista Motojornal e ao site motojornal.pt, pois vou contar-vos tudo o que há a saber tanto da Forza 7,5 como da XADV. Até à próxima!